Olá, muito boa tarde. Saúde e espiritualidade. O tema tem merecido debates alargados e será analisado aqui no programa Eclésia em cada semana. Hoje com o padre Vítor Feitor Pinto, diretor do setor da Pastoral da Saúde do Patriarcado de Lisboa. Antes mostramos as notícias que hoje destacamos. Per quel che concerne i divorziati, che si sono risposati civilmente, non pochi ribadiscono che bisogna tener conto della differenza tra chi colpevolmente ha rotto un matrimonio e chi è stato abbandonato. La pastorale della Chiesa dovrebbe prendersi cura di loro in modo particolare. I divorziati risposati civilmente appartengono alla Chiesa. Hanno bisogno e hanno il diritto di essere accompagnati dai loro pastori. O relatório prévio do cardeal Peter Erdo abordou os vários delicados temas que estão no centro da terceira Assembleia Geral Extraordinária do Sínodo dos Bispos, dedicada ao tema Os desafios pastorais sobre a família no contexto da evangelização. O relator-geral da Assembleia convidou todos a olhar para a família com esperança e misericórdia, porque esta célula fundamental da sociedade não é um modelo ultrapassado, mas pode ser ponto de partida para uma civilização humana renovada. A alegria de anunciar a Jesus Cristo foi o ponto de partida para a reflexão destas jornadas que congregaram catequistas vindos de todas as dioceses do país. Em Fátima, o debate sublinhava a dimensão da alegria e do aprofundamento da experiência da fé que deve caracterizar o catequista. É preciso chegar ao fundo da fé para perceber que mesmo no meio do desânimo, dos problemas, das dificuldades, das maiores tempestades, nós sentimos que vale a pena estar com o Senhor e que o Senhor nos dá, muitas vezes, não a alegria, como dizia ontem o Sr. Dom Manuel, do divertimento, não a alegria do consumo, não a alegria de que nós hoje vemos ser insensada na comunicação social, mas a alegria da paz, do sentido do bem, da procura da justiça. A transmissão da fé é uma realidade envolvente à própria identidade cristã de cada um e, de forma especial, daqueles que assumem a missão de serem guias nas comunidades. Eu costumo dizer que o mais difícil de ser catequista não é transmitir os ensinamentos, é dar testemunho desses ensinamentos, dar exemplo. Porque dar exemplo nos vários locais onde me encontro, não só dentro da igreja, edifício, mas na família, na entidade patronal, na rua, com os outros. Aí é que é mais difícil dar testemunho daquilo que é ser catequista. Não há discípulos por um lado e evangelizadores ou missionários, se quisermos, pelo outro, mas que todo o discípulo de Jesus Cristo é missionário, é evangelizador. Nesse sentido, podemos dizer que vem chamar a atenção para as famílias e para a sua missão evangelizadora. Portanto, a família como lugar de transmissão da fé e lugar de transmissão da fé feliz, alegre, e para a comunidade paroquial, concretamente, como um lugar onde todos devem encontrar esta feliz notícia de Jesus Cristo. Estas jornadas sublinharam também a importância da oração e da espiritualidade do catequista em missão, uma vertente que é tida em conta pela formação de catequistas que insiste na experiência da fé e menos nos conhecimentos teóricos. A formação que nos interessa é aquela formação que me ajuda ou que me torna disponível para que Deus se forme em mim. Aliás, a meta é aquela frase de São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, ou seja, um homem totalmente transformado por Deus. É isto que nós procuramos na formação. Claro está que esta formação, esta relação com Deus não acontece no mundo etéreo, né? A fé não existe em estado vaporoso. A fé acontece em homens e mulheres que vivem na carne, que vivem no mundo. Então a fé e a formação têm que assumir o conceito de encarnação.
Estas Jornadas Nacionais de Catequistas coincidiram com a abertura do Sínodo sobre a Família. No inquérito preparatório foram muitas as famílias que manifestaram dificuldades na transmissão da fé e nessa linha existem projetos como a catequese familiar que vai no seu 4º ano de implementação. Em que, portanto, os pais têm a oportunidade de fazer uma catequese de adultos junto com outras famílias e depois têm um papel muito importante na catequização dos filhos em casa e em que as crianças absorvem e trabalham e acompanham o processo de desenvolvimento religioso dos próprios pais, embora depois também tenham o seu grupo na paróquia. Há também a Escola Paroquial de Pais, em que estes acompanham com os catequistas o percurso catequético dos filhos. O Secretariado Nacional da Educação Cristã tem vindo a apostar também na catequese intergeracional e na educação parental. O ensaísta e escritor português Eduardo Lourenço reconhece que as ordens religiosas tiveram um papel central na construção e consolidação da nação lusitana. Na apresentação da obra História das Ordens e Congregações Religiosas em Portugal, na Europa e no mundo, considera também que o Papa argentino tem um carisma que arrasta multidões. Os motivos da ordem religiosa tiveram sempre muita importância, desde a fundação. Não? E de resto, toda a gente sabe que, entre outras coisas, o que era naquela altura a grande referência, tirando a própria da Santa Sé, era São Bernardo, que passa por ter sido alguém que correspondeu com o próprio, ele que não sabia que era analfabeto, que se correspondeu com o nosso primeiro rei, e nós sabemos todos o papel que, a partir da Alcobaça, não foi, porque a Igreja naquele momento tinha 2 papéis, não é? Um papel cívico por um lado e o papel religioso propriamente dito e latamente mais cultural. Não é? Mas é que nós somos, de uma maneira geral, ou fomos, pelo menos até 1834, quando as ordens foram atacadas, fomos uma espécie de sacristia, não é? da Europa. Não é? A ação do Papa atual é ela própria tão radicalizante que ele sozinho é realmente um terceiro concílio. Virtualmente ele anuncia atitudes tão, do ponto de vista profano, não é? Tão regresso, não é? Àquilo que nós consideramos as mensagens mais radicais, que são as do cristianismo, não é? Em que de facto ele próprio sozinho é um concílio. Foram 3 anos de sínodo diocesano que agora abrem espaço para que a reflexão se transforme em novas práticas pastorais. A hora é de esperança e entusiasmo para os responsáveis diocesanos. O sínodo não deixou ninguém indiferente. O facto das pessoas perceberem que estavam a fazer parte de um acontecimento que não tinha lugar na diocese há 300 anos, e que não sabemos o futuro, mas que para o ano não se vai realizar e provavelmente nas nossas vidas não se vai tornar a realizar, gerou por parte das pessoas um grande entusiasmo a todos os níveis. Porque o sínodo aconteceu a nível paroquial e depois em termos de assembleias sinodais. Esse entusiasmo depois transmitiu-se a outras áreas da Igreja. É natural que alguém que se entusiasme com esta possibilidade de poder participar, ter voz ativa, poder dizer o que sente, o que pensa, como vê o mundo que eu me lê, que depois tenha consequências no facto da pessoa dizer, mas se eu descobri isto tudo na minha vida não posso guardar só para mim e se calhar vou ser catequista, ou se calhar vou ser responsável de um grupo de jovens, ou se calhar vou-me pôr ao dispor da Igreja noutra dimensão. E isso notou-se, de facto. Deste sínodo saíram diversas interpelações e rumos que se querem agora levar à prática. São desafios que envolvem todos os setores da diocese, mesmo o próprio bispo. O desafio principal é a proximidade, que eu procuro ter e procuro estar sempre presente em tudo aquilo que acontece na diocese, tanto quanto é possível, porque é uma diocese dispersa, tem a cabeça, a sede da diocese era o Aponta, e é sempre um problema esta questão. Mas aquilo que pedem é, de facto, proximidade. E estimam o bispo e gostam que ele esteja presente. E eu gosto de estar com as pessoas. E entendo que vale muito mais
o estar com a gente, estar com as pessoas, as visitas pastorais, por exemplo, do que muitas cartas pastorais, porque ninguém as lê, depois não se refletem, ou pelo menos há uma certa tendência para não o fazer. E, portanto, é a proximidade. A Diocese de Porto Alegre e Castelo Branco não escapa à escassez de clero e à elevada média etária do seu presbitério, o que está a estimular o reforço dos ministérios laicais. Nós vivemos uma igreja desertificada, com pouca gente. Naturalmente, se há pouca gente, também há poucos padres. Não há como fugir disso. Por cada padre que perdemos, que o Senhor chama a si, se calhar por cada 10 padres que perdemos, temos um novo. Mas isso tem sido ocasião para descobrir a riqueza dos ministérios laicais. E, portanto, esta formação e ministérios na Diocese tem tornado possível a vida da igreja, que seria impossível sem eles. A Assembleia Diocesana apresentou também o plano do novo Secretariado da Pastoral Juvenil, que será agora liderado por um leigo que quer chegar aos jovens com novas linguagens. Mas nunca esquecendo o essencial. Como nós dizíamos, nós temos que mostrar este Cristo, independentemente de que a linguagem que nós utilizemos. Mas esse é o nosso principal objetivo. É que eles sejam responsáveis daqui a amanhã como jovens adultos que participam. Que possamos ver uma Assembleia Diocesana com famílias, com jovens adultos que possam estar comprometidos, que eu seja o exemplo para alguns. Por isso é que nós queremos convidar os santos dos dias de hoje a serem santos e a mostrarem aos outros que podem ser santos. O início de um novo ano pastoral é sempre um momento mobilizador. Dom Antonino Dias identifica esse espírito naqueles que assumem grande parte dos serviços pastorais na Diocese. Sinto a gente com entusiasmo e a esperança que nós gritamos uns aos outros e procuramos dar as mãos para prosseguir. E, de facto, nós estamos quase a acabar o sínodo, mas ainda não está acabado. Ainda não vamos assumir aquilo que foram conclusões do sínodo, porque ainda estão em debate e ainda temos muito trabalho pela frente, e depois teremos a redação dos documentos finais e as comissões sinodais estão a trabalhar para que tudo siga o seu caminho normal. A Assembleia Diocesana de Porto Alegre de Castelo Branco sublinhou ainda a nova evangelização e missão, porque existe a consciência de que a Diocese habita um mundo sem ritmos de igreja, mas que espera atitudes por parte dos cristãos. Por isso, os responsáveis pela ação pastoral referem que o método de trabalho é acompanhar os que estão, chamar os que se afastaram e desafiar os indiferentes. Em agência.eclesia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Tempo agora para falarmos de saúde e espiritualidade com o Padre Vítor Feitor Pinto. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa. É um prazer para mim colaborar sempre consigo. E iniciamos aqui uma parceria entre os responsáveis da Pastoral da Saúde e o programa Eclésia, precisamente para chamar a atenção para a assistência espiritual e religiosa nos hospitais e noutros espaços da prestação de cuidados de saúde. Na sua opinião, o que é preciso transmitir a todas as pessoas, estejam elas com saúde ou não, para que esta dimensão esteja presente quando os cuidados de saúde são precisos? A primeira coisa que eu gostaria muito de dizer é que, de facto, é necessário alterar a nossa mentalidade. Nós não temos uma cultura da saúde, nós temos uma cultura da doença. Quer dizer, quando nos encontramos de manhã com as pessoas, então como está? A pessoa não diz, estou ótimo, estou bem, está um dia de sol, está bonito, valeu a pena, não. As pessoas dizem, fui ao médico, estou a tomar estes medicamentos, agora dói-me não sei aonde. Isto é uma falsa atitude em termos culturais. Cultivamos a doença e não cultivamos a saúde. Até nas próprias realidades das unidades de saúde, são unidades de doença. Nós só as procuramos quando estamos doentes. Quando devíamos realmente ter a preocupação da prevenção, daquilo que são os cuidados primários em saúde. E se nós tivermos esses cuidados, isto dá trabalho. Nós punhamos como temática para a nossa conversa, sim, a saúde dá trabalho. Porque dá, de facto. É claro que dá trabalho. Porquê? Porque é a prevenção. Eu devo prevenir as doenças. E isto supõe comportamentos saudáveis. Eu direi melhor, estilos saudáveis de vida. Então, isto implica uma atenção aos nossos consumos, uma atenção à nossa vida afetiva e sexual, uma atenção muito profunda àquilo que são as prevenções diretas em determinadas etapas do ano, por exemplo, o problema da gripe que pode acontecer e eu devo preveni-la, sei lá. E a minha própria alimentação e o meu stress
eu devo ter atenção a isso para não adoecer, para manter a saúde. Mas depois temos outro problema muito profundo, é que as pessoas não sabem o que é a saúde. E é que está. E o que é, de então? facto, o que é a saúde? Este é um tema giríssimo, porque habitualmente a Organização Mundial de Saúde diz uma fórmula extremamente simples. É um estado de bem-estar físico, espiritual e psicológico. Quer dizer, isto é muito pouco. Isto é muito pouco. Um dia o Papa João Paulo II pediu ao Conselho Pontifício para a Pastoral da Saúde que redefinisse saúde. E o Papa disse uma coisa muito bonita em 4 tempos. A primeira coisa, o Papa assumiu aquilo que nós estudamos no Conselho Pontifício. Primeiro que tudo, é uma situação de harmonia integral. Se o ser humano é corpo, alma, sentimento, é vida afetiva, vida psicológica, vida cultural, vida espiritual, vida religiosa, então eu tenho que ter em atenção o homem todo quando me preocupo com a saúde da pessoa. Portanto, a saúde é a harmonia. Atenção, não é a mesma densidade de realização em cada um destes temas. Por isso o Papa acrescentou, e nós acrescentámos, o Papa assumiu, é um estado de harmonia integral, apesar dos limites biopsicossociais, culturais ou espirituais. Repare, eu, por exemplo, tenho dificuldade em ver porque já tenho uma certa idade e tal. E sempre tive aspectos, não deixei de estar em saúde, estou em saúde, agora tenho um limite que controlo e que oriento. Portanto, esta ideia de não ficar preso aos limites, mas ficar preso à harmonia que eu vou conseguindo. Para quê? Acrescenta ao Papa, para a realização integral da pessoa. A pessoa sente-se realizada. Repara, por exemplo, os paralímpicos vão a correr. Eles têm saúde, porque senão não iam às corridas. Agora, não têm a minha saúde. Têm uma saúde diferente. Têm uns limites que controlam e integram. E tudo isto depois o Papa acrescenta de maneira muito bonita, na idade de cada um. Eu, com 80 e tal anos, tenho um tipo de saúde. Quando tinha 30 anos, tinha outro tipo de saúde. Mas sempre com saúde. Portanto, as pessoas não têm consciência, de facto, de que a saúde é a coisa mais importante que devemos ter. E não é só a saúde física, é a saúde global, é a saúde integral. Por isso, os cuidados têm que começar por ser primários para me prevenir a doença, para isto dá muito trabalho, para eu não adoecer, e depois, ao mesmo tempo, tenho que ter um conceito de saúde suficientemente enriquecedor para que seja estimulante para o caminho que eu vou vivendo ao longo da minha vida, tentando realmente sentir-me sempre feliz, apesar de uma outra oscilação que posso ter na minha saúde. A saúde é, por isso, uma conquista de todos os dias? Indiscutivelmente. Eu diariamente tenho que lutar por uma saúde suficiente. Repare que a pessoa diz assim, tenho saúde, e faz umas comezainas enormes, e bebe uma data de cervejas que nunca mais acaba. Eu estou com saúde. Para valorizar isto e ter uns momentos de alegria, toma uma pastilhinha, que de facto é uma droga. Isto é uma estupidez completa, porque eu não cuidei da minha saúde. A minha saúde eu tenho que manter esta harmonia. E, portanto, na maneira de estar na vida, eu tenho que ter um estilo saudável que me garanta sempre a saúde suficiente, que afirme esta alegria integral da pessoa. Neste, enfim, um guião que o próprio Padre Vítor preparou para estas nossas conversas, entre aquilo que dá saúde inclui também, por exemplo, o ir à missa. Inclusivamente, eu direi também que se é tal harmonia integral, também é espiritual e religiosa. E, de facto, o nosso ritmo dominical ajuda-nos imenso, de facto, a ter um sentido profundo de equilíbrio na nossa vida. Aquele sítio não é apenas ir à missa, é participar numa grande assembleia, onde estão imensas pessoas que conhecemos, com quem nos damos, onde estão crianças, jovens, adultos e pessoas mais idosas, tudo um grande espírito de família. O Papa diz que a paróquia é uma família, e é uma família de famílias. Eu, na minha missa dominical, vejo uma data de famílias ali reunidas, com os avós, às vezes com 4 gerações. É tão bonito, quer dizer, portanto, isto dá equilíbrio, isto dá saúde, isto cria relação. E, portanto, também a própria participação na Eucaristia Dominical pode ser um elemento que nos permite ter saúde própria. É engraçado que no domingo, num destes domingos, falou-se precisamente dos trabalhadores que iam para a vinha e que recebiam um salário. Isto proporcionou-me eu conversar até com os pequeninos que as pessoas têm direito a ter um salário mínimo, um salário suficiente, um salário digno, um salário proporcional precisamente àquilo que é o seu trabalho. E dentro dessa perspectiva as pessoas enriquecem-se também
no aspecto de intervenção na sociedade através do trabalho. Portanto, tocamos ali todos os problemas humanos. Isto é muito importante para o equilíbrio, para a tal harmonia integral de que eu falo muito e que o Papa refere quando fala da saúde. Como incluir, Padre Vítor Feitor Pinto, esta dimensão da assistência religiosa e espiritual em contexto hospitalar? No enquadramento legal atual, o que é necessário fazer? Antes de dizer o que é necessário fazer, eu direi, é tão importante que as grandes universidades hoje trabalham este tema. A dimensão espiritual, a dimensão terapêutica da espiritualidade. Então nós devemos pedir precisamente de todas as pessoas, nas paróquias, que quando se adoece e se vai ao hospital, ao se preencherem as papeletas, se diga expressamente qual é a religião que se tem e que se peça a assistência espiritual e religiosa que está instalada em todos os hospitais. E se é uma pessoa de outra religião, a capelania porá em contacto com os sacerdotes, os ministros, os pastores dessas confissões. Mas se um cristão chega e pede a assistência espiritual, imediatamente a capelania será informada, o Serviço de Assistência Espiritual e Religiosa, como se chama agora, será informada para uma assistência continuada permanente. Ajuda muito à terapia, à recuperação do doente. Que é necessário pedir e por isso nós conversamos aqui sobre estes temas no programa Eclésia. Voltaremos na próxima semana, Padre Vítor, para continuar a apresentar aqui no programa Eclésia esta temática relacionada com a pastoral da saúde. Mais logo voltamos também à sua companhia, mas na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.